Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai tratar aqui do Vino 11, tá? O fundo de laje corporativa da 20 Partners, e para isso a gente vai utilizar aqui o relatório gerencial mais atualizado, tá? O 20 Office, ele tem uma estratégia um pouco diferenciada, né? Um pouco diferente aí dos demais pares, mas antes vamos passar aqui algumas informações gerais, não saia daí. Ele é administrado pela BRL Trust, que é uma administradora grande e conceituada no mercado, né? Seria um ponto positivo. A gente chama atenção também para a discrepância da cota de mercado em relação à patrimonial, está com desconto aí de 19, 18,5%, que seria um outro aspecto também importante, embora praticamente todos os fundos aí de tijolo, né, seja logística, seja shopping, seja corporativo e até fundo de fundos estão sendo negociados com desconto, mas aqui a gente está tratando do Vino, então a gente vai se ater ao Vino. É um bom desconto, né, quase 20% aí, então também é um fato positivo. O número de cotistas, né, o fundo ele é relativamente novo, mas já conta com mais de 115 mil cotistas, o que também é um fato importante numa eventual necessidade de captação, e o fundo tem obrigações aí que a gente vai ver mais para baixo que são relevantes também, isso pode ser relevante futuramente. A taxa de administração ela é escalonada, né, de acordo com o valor de mercado do fundo, possui taxa de performance aí de 20% sobre o que exceder ao IPCA mais 6%. Então, em relação à taxa de administração, eu diria que é um ponto de atenção, ela é um pouquinho maior do que os pares, mas vamos passar aqui para os destaques desse mês, tá? O fundo conseguiu locar o 100% do Cardeal Corporate, que é um dos ativos do fundo, para a Faculdade Bela Vista, e aqui a principal notícia, né, além da locação, obviamente, que é um valor acima do praticado pelo locatário anterior, denotando assim qualidade da gestão e qualidade do ativo. Esse crescimento foi de 14%, com um crescimento de 3% real, né, acima da inflação, o que, sem dúvida, é uma boa notícia. Você conseguir repor a inflação e ainda adicionar um ganho, né, então realmente é uma excelente notícia e é um ponto positivo para a gestão. O valor pago por cota está em 34 centavos, o que dá um dividend yield anualizado, considerando o valor da cota de mercado, de 9,3%, o que é um dividend yield alto se a gente considerar o setor de laje corporativo. Aqui, essa excelente notícia, né, de que o BMA Corporate ganhou um selo de energia verde, que é algo que as grandes corporações têm cada vez mais demandado, né? E esse ativo ele já tinha um certificado Gold, que é até mais importante que esse, então reforçando aí o aspecto ISG da 20 e dos respectivos ativos, tá? O que eu queria chamar a atenção também para o histórico da taxa de ocupação, o fundo ele negocia desde que começou com quase aí 100%, né, de ocupação, quase uma vacância bem baixa e com certeza bem menor do que a média do mercado, apesar de ter uma tese um pouco mais alternativa, né, o que em tese a gente poderia esperar ali uma maior volatilidade dessas taxas, o fundo tem se mantido aí quase constante, né, acima de 95% de ocupação, o que também é outro aspecto bastante positivo. Aqui ele reforça, né, o ganho do selo verde aqui, já tinha o LED Gold, um ponto extremamente positivo no quesito ISD. Vamos passar aqui para o histórico de distribuição, né? Desde fevereiro aqui de 2022, o fundo tem pago 34 centavos por cota, que seria assim, nada de extraordinário. Esse aqui é o que você deve ter em consideração. O fundo recentemente pagou mais, mas foi um dinheiro proveniente, né, da alienação de ativos do portfólio, tá? O que tá dentro aí das estimativas do fundo, que tem ficado aí entre 0,32 e 0,36, o fundo está pagando 0,34, portanto, respeitando o guidance da estimativa de rendimento, tá? Vamos passar aqui, né? O número de investidores vem crescendo aí sistematicamente, o valor de mercado está em 725 milhões de reais, né? Aqui é um ponto que você deve prestar muita atenção agora no fundo, né? Principalmente para esse aspecto aqui, obrigações de imóveis a prazo.
você vê aqui que é um valor bastante relevante, né? 502,7 milhões de reais que o fundo vai ter que desembolsar. Aqui está a discriminação, né, do que compõe esse valor. A gente vê aqui que até recentemente não era tanto assim, né? Ficou ali, né, um valor ali 63 milhões, 13 milhões, 60 milhões, 4 milhões, mas recentemente teve a aquisição aí da sede da Globo, né, Organizações Globo, na cidade de São Paulo, e isso exigiu uma alavancagem aí de outro nível, né, outro nível de risco, né, um saldo total de 361 milhões que o fundo vai ter que pagar em algum momento mais para frente. Aqui ele já está pagando, na verdade, os juros, né, desse aqui, não tem carência. A amortização dessa tranche aqui da Haddock Lobo, ela vai, né, a carência, na verdade, da amortização vai até outubro de 2025 e da Globo vai até janeiro de 2023. A partir do mês seguinte aqui a esse, vai ter que começar a pagar tanto os juros como a amortização. Tá? Em relação aos indicadores operacionais do fundo, o aluguel médio dos contratos típicos, né? Que o atípico ele tem muito pouca correção, né? Ele apenas tem a correção monetária, que seria a atualização da inflação. Então a gente vê que o fundo, né, outro aspecto positivo da gestão aqui, ele vem aumentando sistematicamente, né, o valor do aluguel médio dos contratos típicos, embora abaixo da média de mercado, mas isso aqui não é nenhum problema pela característica dos ativos do fundo, dos inquilinos, da localização, ele, né, tende a ficar realmente abaixo de mercado. Então, o mais importante aqui é essa trajetória ascendente aqui do aluguel médio, tá? A taxa de ocupação, como a gente já tinha visto lá em cima, ela é assim, dado as condições de mercado, né, dado o que a gente passou recentemente, eu diria que ela é espetacular, né, fechando aí em julho em 98,9%, um fundo que quase não tem vacância, e enquanto você vê aí a média de mercado, uma vacância muito maior, né. Aqui também, inadimplência líquida é zero, né, desde agosto de 2021, e para trás também o fundo praticamente não teve problema de inadimplência, né? Um fundo que não tem problema com inadimplência e não tem problema com vacância. Então, isso demonstra que a gestão tem sido, né, bem proativa e bem eficiente na administração do portfólio. E aqui, finalmente, o portfólio do fundo ele tem 10 imóveis, totalizando aí 86 mil metros quadrados de ABL próprio, né? A diversificação por inquilino aqui, o Globo recentemente, né, está sendo responsável por uma fatia de 37%, seguida pela própria 20 por 18%, Vitacom com 12%, Astral com 3%. Esses são os contratos atípicos do fundo, tá? Que também é uma característica peculiar aqui do Vino 11, que a maioria dos fundos imobiliários de laje corporativa possuem contratos típicos, né? Que são mais curtos e mais voláteis. O fundo apresenta aí uma segurança maior, com 68% dos contratos atípicos e 32% dos contratos típicos, o que, como eu já falei, é uma característica que não é muito comum nesse segmento. Aqui está a diversificação por setor, né? E aqui você já vê também que a diversificação por inquilino é bastante diferente dos mais tradicionais, com comunicação e mídia liderando aí com 41%, financeiro, né, que é mais comum nos outros, talvez até liderar, né? Financeiro e tecnologia geralmente tem um peso bastante grande. Aqui o financeiro fica em segundo com 18, seguido por construção e serviço com 12, e aí os outros segmentos aqui, em relação à questão geográfica, os imóveis estão 70% em São Paulo, 30% no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro, né, eles têm uma localização privilegiada, então não precisa se assustar. A gente sabe que o setor de laje corporativo no Rio de Janeiro está sendo aí dizimado, está um desafio muito grande, mas a localização dos ativos que o fundo tem são bem estratégias e diferenciadas. E aqui, a gente chegando quase no final aqui,
em relação ao vencimento dos contratos. A maioria apresenta um vencimento longo, também dá segurança para o fundo, né? Um out aí de 8,8 anos, bastante diferente também dos demais pares do mercado. Revisional, a maioria também está mais para frente aí, 2025, 2027, sendo que 17% já possui direito, o que a gente pode esperar aí um incremento, talvez, das receitas do fundo, né? Mês de renovação, índice de reajuste, ele se concentra mais para o final do ano, né? Outubro e dezembro, principalmente, sendo o IPCA, o índice de correção, em 87% e o IGPM em 13%. Então, a gente também pode esperar aí novidades e expectativa, né, de um aumento de rendimentos a partir do final do ano ou início do ano que vem, né? Em relação à idade dos ativos, que é uma informação que nem todos os fundos colocam, o fundo tem até 5 anos 68% e acima de 5 anos 32%, o que em linhas gerais a gente pode classificar como um portfólio que é bastante novo, né? Não são prédios antigos, que portanto, né, tendem a não precisar de muita manutenção nesse período, porque são justamente prédios novos. Em relação à participação, a estratégia do fundo é clara, né? 98% aqui é o controle, ele gosta de ter o controle dos ativos que ele é dono. E aqui está um pouco da localização que eu havia falado, né? O Maitá, Leblon, são zona sul do Rio de Janeiro, né? Longe do centro, então são participações diferentes. Aqui você vai poder ver os ativos aqui. Esse é o BM Corporate, que tem a certificação LED Gold. O BM 336 aqui tem o LED Silver, que também é outra certificação importante, né, na questão do ESG. Aqui na área de São Paulo são localizações mais alternativas, né? Tem um em Alphaville, outro em Jardins, Brooklyn, Pinheiros, Paulista, que é essa mais tradicional, né? Você vê que os locatários, né? WeWork, Vitacom, Grupo Abril, então são locatários e são localizações diferenciadas em relação aos demais fundos, tá? Aqui vocês podem ver os demais ativos do fundo, né? Esse aqui também é bastante famoso, na rua Mourato Coelho, contrato típico, região da Vila Madalena, então uma região aí alternativa. Cardeal Corporate, que é o que a gente viu que teve esse anúncio de nova locação para a Faculdade Bela Vista, com 100% de ocupação e com crescimento em relação ao aluguel anterior, localizado na região de Pinheiros. E, por fim, aqui, o Haddock Lobo, né, que essa já é uma região mais tradicional, na Paulista, e o que motivou aí, né, uma grande alavancagem do fundo, a sede da Globo, das organizações Globo, em São Paulo, na rua Evandro Carlos de Andrade, na Chucre Zaidan. Então, era isso que eu queria passar com vocês aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e por hoje era só.